Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Soul Teacher. O assunto da aula de hoje é como começar a gravar videoaulas. Ai meu Deus, é um monte de coisa que a gente precisa pensar. E durante esse tempo aí de quarentena que a gente precisou se reinventar muito, surgiram muitas dúvidas, né? Então o professor, ele acumulou muitas funções, ele teve que aprender a editar vídeo, ele teve que aprender sobre equipamento, sobre iluminação, então como que ele vai colocar ali um tripé, quais são os equipamentos básicos, e muita gente também acabou fazendo a decisão de ir para o 100% online e falar, isso aqui é o meu negócio, eu gostei, me encontrei aqui, mas é importante que você saiba como que você vai começar, quais são os equipamentos básicos, o que você precisa. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei, e aí, quem sabe isso também vai te inspirar, e aí você também vai aprendendo quais equipamentos você precisa e como que você começa de fato. Mas antes de mais nada, eu tenho um convite para te fazer. Vem fazer parte da nossa comunidade do Soul Teacher. Tem um link aqui na descrição, na nossa comunidade lá no Telegram. A gente vai partilhar todas as novidades e todas as novidades sobre a escola digital que vem aí para ajudar vocês, professores. Logo, logo eu vou contar para vocês sobre essa novidade. Bom, vamos lá, gente. Então vamos primeiro pensar assim, ó. Eu vou contar um pouquinho da história da tia do inglês, como eu comecei, tá? Então eu sempre penso assim, ó, você tem que começar como dá, do jeito que você tá agora, sem ficar pensando muito para você começar, tá? Que foi exatamente o que eu fiz no caminho lá na jornada da tia do inglês. Eu não tinha na época uma câmera como essa câmera que eu tô usando aqui, tá? Eu tinha uma câmera semi-profissional, que já tinha na minha casa, que era uma câmera que eu usava para fazer fotos, e na época eu não tinha nem microfone, então eu não tinha muita noção de posicionamento de câmera, como que eu ia colocar essa câmera, onde que eu ia apoiar essa câmera. Eu não tinha conhecimento de absolutamente nada, não sabia o que era um tripé, não sabia o que era uma lightbox, para que servia, né? E eu fui aprendendo essas coisas, obviamente, com a minha jornada. Então eu vou partilhar aqui com vocês, tá? Então a primeira coisa que você vai decidir é se você vai usar uma câmera que você tem em casa, se você vai usar o seu celular, tá? Se você for usar o seu celular, eu recomendo que seja um celular do tipo iPhone, ou se você tem uns da linha Samsung, que são lá pro S10, S20, que são linhas muito boas para você fazer gravação e tem uma ótima configuração para você fazer suas gravações. Tem alguns celulares também da Xiaomi, que são das linhas que são mais parecidas com o YouTube, que é um celular que tem um ótimo custo-benefício, porque ele é um custo mais baixo e tem uma qualidade muito boa de câmera, de captação de áudio, que também podem ser usados. Então, se você tem um celular desses, eu recomendo que você comece com o celular mesmo, você não precisa de grandes coisas, né? Dependendo, obviamente, da plataforma que você vai escolher, mas se você escolher o YouTube como plataforma, esses celulares com certeza vão te servir. Agora, se você está pensando em fazer um investimento um pouco maior e pensando em investir em uma câmera, eu recomendo um tipo de câmera, que é a DSLR, e são duas marcas que eu gosto muito de trabalhar. Uma delas é a Sony, se você está pensando em investir um pouco mais, tá? Então eu tenho dois modelos aqui, que é a Sony NEX F3, NEX F3. Ela não tem o flip. O que é o flip? É essa câmerazinha que a gente tem aqui do lado, que você pode ver e ir acompanhando o que está acontecendo enquanto você está gravando. Então ela é uma ótima opção, porém ela não tem esse flip para você ir acompanhando. Então o ideal é que quando você não tem uma câmera assim, que você tenha alguém te acompanhando nas gravações, porque aí a pessoa está monitorando o que está acontecendo com a câmera, se parou a gravação, se não parou, se o cartão está dividindo, enfim, então você vai precisar de uma dessa, tá? Geralmente, para você fazer o uso de uma câmera dessa, o ideal é que você tenha um cartão, que a gente chama de cartão de memória, um SD card, né, um cartão de memória, e que ele seja grande, maior do que 64 GB, para que você não tenha que ficar parando toda hora, descarregando o cartão, carregando no seu computador. Enfim, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então a gente trabalha aqui com cartões de 64 ou 128 GB, porque aí você tem bastante espaço para falar, para gravar, e você não tem que ficar interrompendo toda hora a sua gravação. Então isso ajuda bastante. Já se você quer investir um pouco menos, com um benefício muito grande, o custo-benefício, a relação custo-benefícios das câmeras Canon são muito boas. Eu trabalhava antigamente com uma câmera que se chamava T5i, aí é justamente porque ela tem esse flipzinho
sozinho, ou seja, eu consigo gravar sozinha, acompanhando o que está acontecendo ali com a minha câmera o tempo inteiro, então eu sei o que está aparecendo na minha filmagem, eu consigo consertar alguma coisa aqui no meu cenário enquanto eu estou fazendo a gravação, então isso ajuda muito, né, nesse processo de gravação. E hoje eu trabalho, já não trabalho mais com essa, eu trabalho com uma SL3, que também tem essa questão do flip que ajuda muito, tá? Da Sony tem uma outra que tem essa questão do flip, que se chama RX100, tá? Então ela também tem essa questão, mas como eu falei pra vocês, ela tem um investimento um pouco maior, tá? De cara você não precisa fazer esse investimento, mas o que eu fiz na minha época? Eu não tinha uma câmera, eu comecei a fazer as gravações dos vídeos e no intuito muito mais de tirar dúvidas dos meus alunos, eu não tinha muita noção de onde o canal ia chegar, eu não tinha muitas metas, né? Eu não sabia muito de fato o que ia acontecer com o canal. Mas conforme o canal foi crescendo e eu fui monetizando, ou seja, eu fui recebendo dinheiro do YouTube, eu nunca peguei aquele dinheiro do YouTube para fazer para mim, para eu gastar, enfim. O que eu fiz é, toda vez que eu recebia algum dinheirinho, eu juntava até eu conseguir comprar o meu primeiro equipamento, que foi aquela T5i que eu falei para vocês. Então, eu usei o dinheiro do YouTube para o próprio YouTube, assim como eu uso até hoje o dinheiro do YouTube, não aqui, porque esse canal ainda não monetiza, mas eu uso o dinheiro, por exemplo, do YouTube, que eu recebo lá na Tia do Inglês, para edição e compras de equipamentos sempre. Então a gente está sempre investindo em equipamentos novos, iluminação, enfim, então a gente faz essa separação desse dinheiro. Então é um dinheiro que pensa assim, que é para o seu marketing da sua empresa. Mesmo que você ainda não tenha se dado conta, você acaba tendo que virar uma empresa, né? Mesmo sendo você sozinho aí gerenciando seus vídeos, enfim, a produção desses vídeos. Depois, num segundo momento, eu acho muito interessante, se você vai fazer esse investimento de comprar uma câmera, ou até se você vai gravar com o seu celular, que você faça um investimento em um bom equipamento de gravação e captação de som. Não precisa ser um captador de som externo, que é uma coisa muito cara, dá muito trabalho para fazer edição. Ele pode ser alguma coisa que você pluga diretamente no seu celular ou que você pluga diretamente na sua câmera e que você capte esse som. E aí o ideal são dois tipos de microfone. Quando você faz a captação direto da câmera, eu aqui uso sempre dois microfones, tá? Então eu uso um shotgun, que é um microfone que você encaixa em cima da câmera e ele pega um som bem do ambiente todo, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para esse ambiente estar um pouquinho mais tratado, que você tenha bastante móveis nesse ambiente para ele não dar tanto eco, né? Então ele capta todo o som, mas ele também vai captar o eco do ambiente. E esse microfone é um microfone que eu recomendo muito se você tiver duas pessoas na cena. Então você vai gravar uma colaboração com alguma pessoa, ou você vai gravar junto com outro professor, aí o ideal é que você tenha um microfone desse. Agora, se você vai gravar sozinho, um microfone de lapela, que é um microfonezinho que a gente gruda aqui, o meu tá grudado aqui bem na frente da câmera, tá? Então ele também vai ajudar bastante você a captar esse som de maneira mais clara. O som é muito importante na captação das suas aulas, justamente porque as pessoas muitas vezes vão estar escutando de fone de ouvido, né? Então 70% do meu público lá no canal da Tia do Inglês, eles assistem através de um celular, e a grande maioria deles vão assistir junto com um fone de ouvido. Então qualquer ruído muito externo, ou qualquer ruído que seja muito eco, ele vai acabar atrapalhando um pouco até na sua dicção e no entendimento dos alunos. Então é importante que você cuide desse equipamento, que você tenha um equipamento para isso. E aí você pode ter bons equipamentos de som, tá? De microfone, que não são muito caros. Então você tem aí, no Mercado Livre você acha com muita facilidade um microfone boia ou um microfone yoga, que são marcas meio chinesinhas, xing-lings, mas que são boas e tem uma boa captação de áudio. Depois você também pode partir, se você quer investir um pouco mais, para um Sony. Tem o Sony com fio, né, que você pode captar com ele, de lapela. Cuidado, porque tem muito xing-ling da Sony também, então compre, verifique se o vendedor
vendedor é um vendedor confiável, tá bom? Ou vá mesmo numa loja presencialmente, talvez seja até mais interessante. E mais pra frente, aí sim investir talvez num equipamento sem fio, mas não precisa ser de cara, né, esses equipamentos. Então, para você começar, o ideal é que você tenha esse olhar para os equipamentos. É importante sim que você tenha uma boa iluminação. A iluminação ela faz muita diferença, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho da cena. Se eu não tivesse essa iluminação que tá aqui, a diferença que dá na cena para vocês. Então, aqui o que está acontecendo é, eu desliguei todas as minhas luzes, desliguei todos os efeitos de luz que estão compondo aqui. Então, você consegue ver que é um ambiente legal, foi preparado para gravação e tudo, mas a luz vindo de cima ela faz muita sombra no seu rosto, então a iluminação não fica tão gostosa de assistir, ela não fica tão acolhedora, então você percebe que existe uma diferença no cenário, você sente a imagem fica um pouco mais dura, ela não fica tão gostosa de assistir. Uma outra coisa também bastante importante é que você prepare um roteiro para os seus vídeos antes, né? Então, você vai preparar uma aula, assim como você preparava uma aula para a sala de aula, ou seja, dava uma revisada naquele livro, nas coisas que você precisava, de repente, revisar para você mesmo, para poder levar para a sala de aula. É legal que você faça um roteiro, né, por escrito ou dos bullet points, que é o que eu faço. Geralmente eu marco só os pontos mais importantes do que eu vou falar e deixo esse roteiro sempre à mão na hora que eu tô fazendo a minha gravação. Uma outra coisa também que é importante você fazer é você posicionar bem a sua câmera. Então, nem você ficar assim, ó, muito fora ou muito perto da câmera, tá vendo? Tá cortando aqui a minha cabeça, nem muito menos você ficar assim, ó, muito perto da parede, tá? Que parece que você tá acuado, ou tá vendo que tem um espaço muito grande aqui dos lados e um espaço muito grande aqui em cima. O ideal é que você fique aqui, ó, compondo a cena toda, tá vendo? Então você preenche a tela, tem um espaço aqui do lado se você quiser escrever alguma coisa, se você quiser, enfim, usar uma lousa, um flip chart, você pode usar aqui desse jeito. Lembrando que quando você usa o flip chart, ele vai sair invertido, tá bom? Então quando você for colocar esse vídeo para editar, você vai ter que vai ter que flipar esse vídeo, ou seja, você vai ter que virar a tela um pouquinho. Então o que estava aqui vai ficar do lado de cá, para você poder, para as pessoas poderem ler o que você está escrevendo. E por último, uma parte muito importante é a parte da edição. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos muito bons de celulares, onde você pode fazer a edição do vídeo. Eu uso muito o InShot para fazer edição, eu gosto muito, ele é fácil de cortar, ele é bem intuitivo, então eu uso a versão paga dele, eu gosto bastante. Tem também o Filmora, ClipCut, enfim, existem vários aplicativos que você pode usar. Mas se você quiser fazer uma coisa um pouco mais minuciosa, com um pouco mais de detalhe, é ideal que você use um para PC mesmo. Aqui no canal a gente usa o Sony Vegas e eu tenho uma pessoa que faz essa edição. Isso também é uma decisão que você vai precisar fazer. Você vai ter uma pessoa que vai fazer isso para você, ou você vai aprender e fazer isso, né? É você que vai cortar os seus vídeos, é você que vai editar, porque isso de verdade demora muito tempo. E eu fiz a opção desde o comecinho do canal da tia de nunca editar os meus vídeos, porque primeiro eu ia ter que gastar muitas horas estudando para poder aprender a fazer isso e muitas horas executando o mesmo trabalho, quando eu poderia estar fazendo um trabalho criativo ou até estar gravando outros vídeos. Então eu fiz essa opção e a minha opção é sempre usar, por exemplo, a monetização do YouTube para fazer o pagamento dos meus editores ou da pessoa que vai ficar responsável por esse trabalho. Então eu penso muito assim, cada macaco no seu galho. Eu sei que no começo é um pouquinho difícil a gente investir ou pensar nesse investimento, até porque a gente não sabe se esse novo negócio vai girar, né? Porque é um novo negócio que você está começando, mas eu acho que é sempre importante você entender quanto custa a sua hora, se realmente vale a pena você gastar 2 horas ou 3 horas para editar um vídeo, se for de repente um corte mais simples, enfim. Mas eu acho que é uma coisa para você pensar e também fazer uma decisão. Agora me deixa saber as suas dúvidas, eu quero saber quais são as suas dúvidas, como que eu posso te ajudar. Deixa um comentário aqui que eu vou adorar responder suas perguntas e eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o canal a crescer.